Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Aí pessoal, vamos fazer então a declaração de ajuste anual. Aqui nós temos três opções. Primeira opção é importar a declaração de 2020, tá? Que é já buscar do ano anterior, se ela estiver nessa máquina, se ela foi feita aqui nessa máquina, você já puxa os dados do contribuinte, alguns bens do ano passado, todos os dados do ano passado que serão utilizados esse ano, vem para cá, tá? Iniciar a partir da pré-preenchida. Essa aqui é uma declaração que a gente resgata na Receita Federal via certificado digital, que traz o que a Receita já tem lá dos seus dados. Então, a Receita já sabe quanto que você recebeu, por quê? Porque a empresa entregou a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte, onde ela informa o que te pagou, o que foi descontado, o que foi retido. E outros dados, dados bancários, informações de imobiliária, tá? E a declaração em branco é quando você não tem, é a que nós vamos iniciar aqui. Então, nós vamos partir do zero, preencher uma declaração do zero. Eu busquei um CPF lá no gerador de CPF, né? Tem um site que gera CPF para nós. Então, esse CPF aqui não é de nenhum contribuinte. Eu vou pôr um nome aqui também, que é Roberto Carvalho Salgado, que é foi o meu avô, né? Aí, você informa o CPF e o nome do contribuinte e já aparece aqui uma janela explicando o que é a opção pela tributação, né? Que ela vai te falar que você tem a declaração utilizando as deduções legais ou pode usar o desconto simplificado, né? O que consiste esse desconto simplificado? Em vez de você utilizar as deduções legais, escola, médico, dentista, dependentes, você vai utilizar 20% do rendimento tributável como desconto, porém limitado a 16.754,34. Então, essa é a diferença das duas declarações. Ele só te informa a diferença de uma e de outra, ok? Aí aqui ele te abre a tela inicial, tá? Então, a gente vê aqui o menu, tá aqui do lado esquerdo, né? E aqui tem alguns atalhos, que são as fichas mais comuns, tá? Então, vamos começar por aqui, ó, identificação do contribuinte, aqui onde vamos colocar os dados do contribuinte. Então, aqui eu vou perguntar, é uma declaração de ajuste anual original, porque é a primeira que nós estamos fazendo. Se fosse uma retificadora, o que é retificadora? Eu entreguei a declaração e depois verifiquei que tinha algum erro. Eu vou enviar à retificadora. Aí ele vai me pedir o recibo aqui da original para que possa ser transmitido. Aí que ele pede data de nascimento, né? 18/6/1914. Título de eleitor é opcional, tá, pessoal? Então, se você não souber, você pode até deixar em branco. Quando aparece esse símbolo amarelo, é porque tem um aviso. Ó, não foi informado, é aviso. Então, o aviso permite a transmissão. Se ficar vermelho é erro, não permite a transmissão. Possui cônjuge ou companheiros? Se você colocar assim, vai pedir o CPF dela. Vou colocar um CPF aqui. Aí que você coloca o CPF do cônjuge, que ele vai cruzar. Endereço no Brasil. Se houve mudança, você põe aqui sim, né? Se não houve, você repete o endereço, Rua 2. Se você resgatar a declaração naquela opção, declaração do ano anterior, pessoal, ela já vai trazer para você preenchida essa ficha, tá? Centro MG, um pouco de contagem, já puxa, né? 32.000, celular, e-mail se tiver também, você coloca, tá? E aqui, ó, é a natureza da ocupação. Então, aqui primeiro tem a natureza, né? Vamos colocar que ele trabalha em empresa privada. Empregado de empresa privada. E aqui é a ocupação da pessoa. 252 é o contador. Vamos supor que é contador. Aí você põe de acordo com a profissão e atividade da pessoa, tá? Aí depois tem a ficha de dependente. A ficha de dependente vem logo abaixo, por quê? Para lançar alguma despesa de dependente, primeiro você tem que ter cadastrado esse dependente, entendeu? Então, por isso que essa ficha vem logo na sequência. Aí a gente vem aqui embaixo, tem a opção novo. A tela aqui está um pouco grande, né? Novo, aí você vai colocar tipo de dependente. Ele te mostra quem pode ser dependente, pessoal. O companheiro, né? Ou cônjuge. Filho até 21 anos, né? Que é o código 21. Ou filho no código 22.
ou enteado até 24, mas aí tem que estar cursando o ensino superior, né? Que a gente fala sempre com vocês. Então, todos até 21, mas até 24 é só se estiver no ensino superior. Então, vamos colocar aqui um filho para ele aqui como exemplo, de 21 anos, CPF aqui do filho, vamos colocar um CPF que eu já gerei aqui, 421-710-95. A data de nascimento, vamos pôr aqui 2000, né? Eu sei que nós colocamos uma data de nascimento bem antiga, né? Mas como isso aqui é aleatório, tá, pessoal? Vamos colocar aqui um filho menor de 21, tá? Então, vamos colocar que ele nasceu em 2000, porque a declaração também é do ano passado. Aí o nome você põe Alberto Carvalho Júnior, por exemplo. Aqui, ó, 2.275,08 é o valor da dedução por dependente. Eu já te mostro aqui qual que é o valor que será deduzido, ok? E aqui você coloca quantos dependentes houver. Depois tem a ficha aqui do alimentando. O que é o alimentando? Se ele pagar a pensão para algum filho ou para a esposa, você vai preencher aqui nessa ficha. Tem a opção novo, né? E aqui da mesma forma você coloca aqui se a pensão é no Brasil, o CPF, uma data de nascimento e o nome para quem você está pagando a pensão, tá? Não vou preencher essa ficha, vou cancelar. E vamos partir para o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica pelo titular. Essa ficha é pelo titular. Logo ao lado aqui tem pelos dependentes, porque se você incluir um dependente na declaração que tem renda, a renda dele tem que ser informada aqui. E essa renda vai compor a base de cálculo do imposto. Então, tem que se avaliar. Um dependente que tem renda, compensa eu incluir na minha declaração? Aí você vai fazer a conta. Quanto que ele vai te dar de dedução? A dedução por dependente é 2.275,08. Aí, se ele tiver um plano de saúde, uma escola, você vai somar. Se a renda dele for superior a isso, não compensa você incluir o dependente, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Então, no caso de filhos e no caso de esposa. Por isso que a maioria dos casais declara separado, tá? Então, aqui nós temos titular, né, rendimentos tributáveis. Aqui nós vamos lançar o que ele recebeu do seu trabalho, né, da sua empresa. Seu trabalho assalariado. Vamos colocar um CNPJ. Ele pede o CNPJ. De onde que você retira esses dados, pessoal? O informe de rendimentos que a sua empresa te entrega no dia 28 de fevereiro em diante, que ela imprime da DIRF que ela enviou para a Receita. Então, a empresa te entrega esse número, esse documento, a Receita já tem todos esses números, tá? Então, por isso que se a gente colocar algo diferente, errar algum número na digitação, a divergência é a famosa malha fina, entendeu? Tem uma pergunta aqui, se existe diferença entre a declaração simplificada feita pelo aplicativo. Não, é simplificada. Tá? O aplicativo tem algumas restrições de informação, né? São para declarações mais simples mesmo, tá? Aí, nome da fonte pagadora, vamos colocar aqui ABC Limitada, né? Vamos supor que ele ganhou 125 mil no ano anterior. Aqui, contribuição previdenciária, é o desconto do INSS, né? Vem lá, esses campos todos vêm nesse documento que eu disse para vocês, que chama o informe de rendimentos, tá? Imposto retido na fonte, vamos supor que ele teve lá retido R$ 7.500, e o 13º que ele recebeu R$ 9.000, e teve uma retenção de R$ 2.000 no seu 13º. Por que o 13º vem separado? Porque ele é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Vocês verão que ele vai lá para uma ficha da tributação exclusiva, eu vou dar um ok aqui, ele fica separado e o seu imposto separado. Por quê? Esse 9.000 não soma aqui no 125, não soma na base de cálculo, tampouco o 2.000 pode ser restituído, tá? Como ele é tributado exclusivamente na fonte, ele vem automaticamente para essa ficha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, totais, ele aqui na primeira linha, 13º salário, R$ 9.000, tá? Então, ele não entra na base de cálculo, ok? E se você tiver outro emprego, se você trabalhar em 2 locais, é só vir aqui no novo e incluir a outra fonte de renda, tá? Porque é muito comum a gente ver aí pessoa que aposenta e continua trabalhando, por exemplo. Ela vai ter a renda da empresa que ela trabalha e vai ter do INSS. E isso, pessoal, é motivo de muita gente cair na malha fina, porque às vezes não costuma declarar. Aí aposenta. Aí tem uma renda a mais, né? Aí somos dois, dá base de cálculo.
A pessoa só vai saber depois que a Receita comunicar, porque muitas vezes ela não é avisada do que precisa. No NAF isso acontece demais, né? Quem é do NAF sabe disso. Depois nós temos aqui, ó, rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. Aqui nós vamos lançar, por exemplo, trabalho não assalariado. Uma pessoa que é profissional liberal, por exemplo, um dentista, que ele não tem uma empresa, ele vai lançar nessa ficha. Ele vai fazer o seu carnê-leão, que é o livro caixa, né? Recolher o carnê-leão mensalmente e depois vai informar aqui nesse campo, tá? Outra informação que vem aqui é a pensão recebida. Quando a pessoa recebe a pensão, né, ela tem que lançar nessa ficha também, tá? Outra, aluguel. Aqui nós temos uma aba outras informações, ó, que dá para vocês verem também aqui claramente. Aluguel também que você recebe de pessoa física, né, tem uma coluna aí. Também é declarado aqui, tá? Então, aqui são rendimentos recebidos de pessoas físicas. Depois nós entramos aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Vou mudar a ficha aqui. Então, alguns exemplos, né, de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí, quando você estiver elaborando a declaração, aí você vai ver alguns exemplos aí, né? Tem o item 1, 2, 3, né? Então, assim, de um modo geral, rendimentos de poupança são isentos, não é? Aí, ó, bolsas de estudos caracterizadas como doação também são isentos. FGTS, o item 4 aí, ó, as indenizações são isentas e o FGTS. Então, quando você recebe um FGTS, você saiu do emprego e sacou o FGTS, você vai lançar nesse item 4, tá? Por exemplo. Então, temos vários outros itens aqui, né? Não dá para passar todos, ok? Mas essa ficha, quando o rendimento for isento, o que quer dizer? Que ele não vai compor sua base de cálculo. Você digita ele aqui, ó. Você cria um novo, vamos lançar aqui um rendimento de poupança, né? Você tem aqui, ó. Se você começar a digitar aqui rendimentos, ele já traz para você tudo que tem rendimentos, tá vendo? Olha aqui, ó, rendimento de caderneta de poupança, por exemplo. É do titular, do dependente? É do titular. CNPJ e o nome do banco, tá? Vamos pular. E o valor aqui, vamos pôr R$20. Lembrando que a poupança hoje não é a aplicação mais indicada, né, pessoal? Aproveitando de falar em aplicação e investimento, semana que vem nós teremos um complemento aqui do preenchimento dessa declaração focado em investimentos e também renda variável, renda fixa e variável. Aí vamos mostrar para vocês como que preenche, né, a parte das aplicações e da renda variável. Nós vamos, né, um aluno do NAF vai demonstrar aqui como preencher, né, quando a pessoa, por exemplo, opera com ações. E vai ter uma pessoa, ex-aluna nossa, que vai explicar também umas alternativas de investimento. Ela vai explicar como você pode investir. Não precisa ter muito dinheiro. Ok? Então, aqui, ó, R$20. Sujeitos à tributação exclusiva foi aquele exemplo que eu passei para vocês já do 13º, que já vem automático, né? Aqui no item 6 também tem rendimento de aplicação financeira, mas tributado sujeito à tributação exclusiva. O que quer dizer isso aqui? Que quando você resgata a aplicação, já retém o seu imposto e depois você não tem como recuperar e esse valor também de base de cálculo não entra na sua declaração compondo, né, a base de cálculo. O valor da base do imposto não entra na sua declaração. Por isso que fala que é tributado exclusivamente na fonte definitiva. Aplicações de renda fixa, né, tem essa característica. Ela é tributada exclusivamente na fonte, ok? É mais um exemplo. Aí, seguindo aqui, rendimentos tributáveis recebidos de PJ com exigibilidade suspensa. Aqui, pessoal, o que é exigibilidade suspensa? É quando você está questionando a retenção desse imposto de renda, por exemplo. Tá? Você acionou judicialmente, aí você, por enquanto, vai lançando aqui para não pagar o imposto. Aí, depois que decidir a ação, se você ganhar, você tem ele restituído. Se perder, você vai pagar para a Receita, tá? Essa ficha de rendimentos tributáveis
de pessoa jurídica recebidos acumuladamente, o que vem a ser isso? Quando você recebe vários meses de uma vez, tá? Então, você vem aqui e lança aqui, ó, exclusivo na fonte. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você propôs uma ação na justiça e recebeu um valor na justiça. Aí, você recebeu lá referente a 3 anos. Aí você vai preencher o valor aqui. E aqui você tem, ó, esse campo número de meses. 3 anos, 36 meses. Você vai pôr aqui para diluir o imposto. Então, vamos supor que você recebeu 10 mil reais. E você vai diluir o imposto aqui, tá? Teve um imposto retido de, vamos supor, 1.000 reais. Aí, ele vai diluir. O seu imposto devido aqui é 0, tá vendo? Porque não deu base de cálculo. Agora, se você colocar aqui que recebeu de uma vez, aí dá imposto, tá vendo? Então, essa ficha aqui, ela não tem muito tempo, ela foi criada não tem muito tempo, justamente por isso, porque antes a gente lançava os 10 e pagava esse valor aqui. Aí ele falou, não, tem que ser cada mês calculado separadamente. Aí, quando você coloca que foram 36 meses, você não paga o imposto, ok? Vou deixar preenchido aqui esse exemplo. Aqui é a parte do imposto pago e retido, né? Observem que o valor que nós informamos lá na ficha inicial, imposto de renda retido titular, ele aparece aqui. E outros valores que você, porventura, pagou, imposto complementar, ali no exemplo 1, por exemplo, eles também vão somar aqui para deduzir de sua base de cálculo, tá bom? Esse imposto complementar, que é a título de exemplo, é o seguinte. Você pode antecipar o pagamento do imposto. Vamos supor que você trabalha em 2 empresas, ganha 2 mil em cada. 2 mil não vai descontar imposto de renda. Mas no final do ano, quando somar, vai dar 4 mil. 4 mil desconta imposto de renda. Então, aqui na sua declaração, vai dar um imposto a pagar, e um pouco alto. Então, se você quiser, você faz a opção, soma essas duas rendas, apura lá o cálculo mensal, na tabela mensal do imposto de renda, faz um DARF, que chama imposto complementar, nesse código que está aí, 0246, e recolhe mensalmente. Quando chegar na declaração, você não vai ter esse impacto de recolher de uma vez, ok? Esse é opcional, tá, pessoal? Agora aqui a ficha de pagamento. Só tem uma pergunta aqui, ó, do Alex Rocha. O Alex está perguntando como funciona preencher receitas de aplicação em renda variável ou ações não resgatadas. Eu falei aqui, eu acho, não sei se eu falei antes da sua pergunta ou depois. Semana que vem nós vamos tratar desse assunto, tá? Nós vamos ter dicas de investimentos, como que é o investimento, como se faz o investimento, tá? E vamos mostrar como informa na declaração, tá bom? Então, pagamentos. Pessoal, aqui é a ficha de pagamentos efetuados, tá? Então, aqui é onde que nós vamos lançar, que nós pagamos escola, médico, dentista, psicólogo, previdência privada, plano de saúde. Aí você tem várias opções aqui. Vamos dar um exemplo aqui de escola, que é a instrução no Brasil. Então, titular, CNPJ da escola, o nome, valor pago. Qual o valor pago? 5 mil reais. Aí tem aqui, parcela não dedutível. Você não precisa, tá? Não precisa de preencher aqui, porque o próprio programa já limita aqui, porque a dedução com instrução é o máximo, o limite dedutível máximo é R$ 3.561,50. Tá? Se você não precisa colocar aqui, porque o programa já vai fazer essa conta aqui e vai lançar na base de cálculo só R$ 3.561,50, tá? Karina tem uma pergunta. Vamos lá, Karina. Karina deve ter uma pergunta difícil. A Karina pergunta se quando a pessoa recebe renda de aluguel, ela precisa fazer o carnê-leão ou pode declarar depois? Pessoal, o correto é no mês do recebimento. Muita gente deixa para fazer na época da declaração, mas o correto é no mês do recebimento, tá? E hoje o carnê-leão é online. Você entra no ECAC e faz o carnê-leão. Então, ele tem que ser feito no mês do recebimento e o vencimento é no último dia útil do mês seguinte. Então, aqui é a escola, né? Eu não coloquei o nome aqui para a gente dar uma agilizada. Aqui é a escola. Então, se você tem médico, se você não sabe, plano de saúde. Se você não sabe o código, você começa a digitar aqui plano de saúde. Aí já aparece aqui o 26. Se é titular, se é dependente.
CNPJ do plano e o valor pago, R$ 3.000, ele é totalmente dedutivo. Uma observação, pessoal. Se você paga o plano de saúde familiar, por exemplo, você, esposa e filho, mas a esposa e o filho não são dependentes, você não pode lançar a parte deles, tá? Porque aqui, se você colocar dependente, ele vai te pedir quem é o dependente, ó. Se esse dependente não tiver cadastrado lá, também você não vai conseguir falar, mas eu vou lançar o valor todo no meu aqui, porque foi eu que paguei. Aí vai dar inconsistência, né? A Receita vai te convidar para prestar esclarecimentos. Porque só pode lançar despesas de dependentes relacionados na sua declaração. Então, aqui é a ficha que nós vamos lançar os nossos pagamentos. Doações efetuadas é a próxima ficha. Então, novo, vamos ver aqui. Essas doações, pessoal, são as doações feitas no ano calendário. Ano calendário é o ano das informações, tá? Exercício é 2021. Observem que essa declaração chama IRPF 2021. Esse é o exercício. Ano calendário 2020, que é o ano das informações, tá? Então, você, para lançar nessa ficha, tem que ter feito a doação em 2020. Doação para quem? Para esses programas aí, que são os incentivos fiscais, e para isso os projetos têm que ser aprovados, né, pelo Ministério da Cultura, por outros órgãos que cuidam de cada parte aí, né? Vocês observem que tem vários programas. O que a gente mais foca é o Estatuto da Criança e o Fundo do Idoso, porque eles também podem ser deduzidos no ato da declaração. Isso é muito bom. Aí você já vem para a ficha de baixo aqui, doações diretamente na declaração. No caso desses dois fundos, né, o limite é 6%, né, a doação para criança e adolescente, se você fez em 2020. No ano da declaração, ele é 3%. Só que você pode fazer 3% para criança e adolescente e para o idoso. Acaba dando 6%. Tem as duas abas aqui. Então, essa doação diretamente na declaração, pessoal, ela é muito legal, porque você, no ato que está fazendo, você pode destinar. Olha aqui esse exemplo nosso. O limite é 3% do imposto devido. Então, nós estamos aqui com a opção de deduções legais, tá vendo? Só pode realizar destinação se você faz pelas deduções legais, tá? Aqui o simplificado é até melhor para ele, né? Se ele optar aqui pelo simplificado, que paga R$ 300 aproximadamente a menos, ele não pode destinar. Mas nós vamos deixar aqui nas deduções legais para a gente ter o exemplo. Então, ele já te informa aqui qual é o valor que você pode doar, tá vendo? 587. Você só vem aqui e escolhe, ó, municipal, MG, vamos escolher o nosso município, Contagem, quem está em Contagem, né? Como eu estou em Contagem. Aí você põe o valor que está ali, que é o valor disponível. A pessoa vai pagar um DARF. Observe que vai cair lá o valor do imposto a pagar, ó. Tá vendo? Ele já diminui lá, porque você vai pagar 587 um DARF para o fundo e o restante para o imposto. Não aumenta em nada o seu imposto. Isso é muito importante para ajudar as instituições e a gente fazer esse trabalho aí na época do imposto. Convido todos a fazerem também, tá? Que é muito legal. Ok? Aí nós temos aqui mais umas fichas. O principal aqui agora, né, é o bens direitos, dentre essas que faltam, o mais relevante, são bens direitos. Vamos dar o exemplo de um imóvel aqui, tá? Imóvel 11, apartamento, tá vendo? Bens e direitos. Então, vamos supor, o imóvel que você possua, você vai lançar aqui, vamos ver algumas particularidades. Essas informações ainda são opcionais, mas em breve serão obrigatórias, que é a inscrição municipal, a data da compra do imóvel. A discriminação, você vai colocar como ele foi adquirido, né? A forma, as datas, o endereço, né? A área do imóvel e se é registrado em cartório. Por enquanto são opcionais, mas é bom a gente já ir informando, porque quando ficar obrigatória, não vai deixar enviar. Aí, no caso de bens e direitos, pessoal, ele pede a situação de 2019 e a situação de 2020, tá? Para quê? Para ver a sua variação patrimonial. Então, você comprou a casa lá em 2019, R$ 100.000, em 2020 você vai lançar os mesmos R$ 100.000. Você não pode aumentar o valor da casa, pessoal. Se você comprou essa casa aqui por 100 mil lá no ano de
2011, ela vai continuar com 100 mil reais, mesmo que ela esteja valendo 500 mil. Tá? Só pode aumentar se houver benfeitorias no imóvel. Outro detalhe, se esse apartamento é financiado pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, por meio de alienação fiduciária, o que é isso? O próprio imóvel é dado em garantia. Você só vai lançar aqui as parcelas pagas. Então, até 2019, eu paguei 40 mil. Em 2020, eu paguei mais 10 mil de prestação. Eu vou para 50. Eu não lanço o valor do imóvel aqui e não lanço na dívida, o que falta pagar. Tá? Quando é financiado pela Caixa ou outro banco com alienação fiduciária, você só lança o valor das parcelas pagas. Tá? Não lança dívida também não. Beleza? Aí que é a básica dos bens direitos. Aí nós ainda temos bastante coisa para falar, mas como nós vamos ter na próxima aula ainda mais uma parte, e depois nós podemos continuar também na terceira semana. Na semana que vem nós vamos falar da renda variável, que é essa aqui, ó. Operações comuns e day trade, operações comuns em bolsa. Day trade é aquela operação que você faz no mesmo dia. E os fundos de investimento imobiliário, que é uma opção bacana que a Melissa, nossa ex-aluna, vai explicar para nós também, para vocês até difundirem aí. Essa parte aqui é o spoiler da próxima semana, tá? Nós temos uma pergunta aqui. A pessoa terá multas se deixar de declarar as rendas com aluguel no ajuste anual? Se deixar para declarar. Boa pergunta, Mara Brandão. A Mara está perguntando, se eu não fizer o carnê-leão no mês que eu recebi a declaração, se eu vou pagar a multa lá no ano que vem, em março ou abril, quando eu fizer. Até então não cobra não, sabe? Mas qual que é o receio desse ano, Mara? Esse ano começou a ser feito no ECAC e online. Eu estou preocupado, né? Se a Receita, por exemplo, falar que você tem que importar do ECAC, não deixar você digitar manualmente. Aí, se ela colocar essa condição, você vai ter que preencher o ECAC para depois importar. E preenchendo, você vai ter que preencher em janeiro, fevereiro, março, aí vai gerar multa. Mas isso é o que eu imagino que possa acontecer. Atualmente, não, porque as pessoas lançam e recolhem na data do imposto de renda em março e abril, tá? Tem um canal muito legal também no YouTube, chama Contadora da Bolsa, para quem tiver. Exatamente, essa Contadora da Bolsa tem muitas dicas bacanas, né, de imposto de renda. E como recado final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhe com os colegas e curta o nosso vídeo. Muito obrigado a todos.